Que Deus possa realizar os seus desejos, se os seus desejos estiverem de acordo com a vontade de Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia. Vamos lá para o Salmo 20 mais uma vez. Versículo 4. Conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. Vamos ler o verso 1 também. O Senhor te ouça no dia da angústia e conceda-te o desejo do seu coração e realize todos os seus planos. Que Deus responda, diz o salmista. Quando que ele não responde? Quando nós oramos por algo que não é a sua vontade. 1 João 5,16. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, nós não oramos para mudar a Deus como alguns pensam. Deus não é como os católicos imaginam um santo casamenteiro. Já viram o Santo Antônio, se eu não me engano, que você deseja se casar. E aí o santo não está ouvindo. Aí coloca o santo de castigo, vira o santo para a parede, por aí vai. Você não ora para fazer isso com Deus, para mudar Deus. Nós oramos para que a vontade de Deus seja estabelecida. No Pai Nosso, nós oramos assim, que a tua vontade seja feita. Não há outro tipo de oração. A oração é sempre para que a vontade de Deus seja feita, não para alterar a vontade de Deus. Por exemplo, Deus prometeu suprir as nossas necessidades. Então nós devemos orar. Se você se encontra numa circunstância de dificuldade, ore. É a vontade de Deus suprir o seu povo. Nem os pardais morrem antes da hora, porque Deus sustenta. E Ele não cuida muito mais de nós. Se Ele cuida dos pardais, dos animaizinhos mais baratinhos e insignificantes, não vai suprir as nossas necessidades. Aqui no caso da oração de Davi, a oração é por vitória diante de seus inimigos. Mas, por exemplo, Paulo orou para que Deus retirasse o espinho. Não era a vontade de Deus. Mas, mesmo assim, Deus respondeu a Paulo. Deus disse, eu não vou retirar o espírito, mas eu vou acrescentar, eu vou lhe dar o meu espírito. Não vou retirar o espinho, mas eu vou lhe dar a minha graça. E a minha graça vai suprir você. Então veja bem, mesmo quando Deus diz não, Ele nos responde. Mesmo quando Deus diz, não, isso não vai acontecer, isso não significa que nós ficaremos sem a provisão, sem aquilo que nós realmente precisamos para fazer a vontade de Deus e viver a vida que Deus tem para nós. Deus muitas vezes tem um caminho diferente do caminho que você traçou. O homem pode fazer planos, mas Deus lhe dirige os passos. E isso muitas vezes acontece e por isso Deus diz não para nós. Mas, ao ter um caminho diferente, isso não significa dizer que Deus vai deixar você no meio do caminho. O que Deus há de fazer com o seu povo é levá-lo por caminhos que muitas vezes o seu povo não está pensando, não está preparado. Um caminho diferente daquele que o seu povo tinha planejado. Mas Deus sempre leva o seu povo rumo ao lugar que Deus quer, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, diz Paulo. Portanto, se você orou por algo e não aconteceu, primeira coisa, avalie se é pecado. Se você não está em pecado, agradeça, foi livramento. Se Deus não deu para você, foi livramento. Eu fico pensando aqui, né, eu antes de casar, queria casar com outra moça. Ainda bem que Deus me ouviu e Deus me deu a minha esposa. Olha, e se no seu caso, você orou e Deus deu uma esposa ruim, pode ter certeza, algum propósito Deus tem nisso também, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nenhum fio da nossa cabeça cai se não for da vontade de Deus. Então, confie em Deus, confie. Nele há sempre o sim, diz Paulo. Em Deus há sempre o sim para o seu povo, se você orar de acordo com a vontade de Deus. Então, creia. Sabe, eu contei aqui para vocês, eu acho que esses dias, eu estou orando por algo, né, e assim, um milagre aconteceu, mas orando o tempo inteiro mesmo, de manhã, de tarde, de noite, falando, Deus, eu preciso disso, eu não tenho os recursos, Senhor, move. Então só falta assinar o documento, enfim, aí eu vou contar de maneira perfeita para vocês aqui nos próximos devocionais. Mas o quanto que Deus ouve, o quanto que Deus supre de maneira sobrenatural, o quanto que Deus é gracioso para com o seu povo. Então, aqui é isso que o salmista está dizendo, né? Agora eu sei, verso 6, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ou seja, ele está dizendo que ele experimentou isso.
que Deus salvou, Deus trouxe livramento. O que nós precisamos é aprender a crer e aprender a orar e orar constantemente. Orar constantemente, não desanimar, não esmurecer, não esmurecer. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e não esmurecer. Nós devemos orar constantemente. Lembra dessa parábola? Ele falou sobre a mulher que foi até o juiz iníquo. E diz o texto que a mulher insistiu tanto que o juiz falou assim: eu vou atender essa mulher porque eu não aguento mais. Ou seja, a parábola queria mostrar que o juiz não atendeu a mulher porque ele era justo, é porque ele não aguentava mais, o tanto que aquela mulher incomodava. Então qual que é a moral da parábola? Se até um juiz injusto atende uma mulher por conta da importunação, quanto mais Deus que é justo, que não é injusto. É claro que ele vai ouvir. Então creia. Creia, ore, tenha fé, arrependa-se de seus pecados e Deus vai ouvir a sua oração. Nada tendes, porque não pedis, então peça. Vamos pedir? Senhor Deus, em primeiro lugar nós pedimos perdão de nossos pecados. Ó Deus, ilumina as nossas vidas, mostra aquilo que está errado. Ajude-nos, ó Pai, a mudar de vida. Gere em nós o querer e o efetuar, gere em nós a disposição e também a capacitação para viver a Tua vida, a vida que o Senhor planejou para nós. Ó Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, ouve a nossa oração. Aquilo que não for a Tua vontade, Senhor, que o Senhor possa nos mostrar, para que nós possamos mudar. Nós não oramos para mudar o Senhor, mas nós oramos, Pai, que o Senhor nos mude. Que se pedimos algo que não é a Tua vontade, tem misericórdia de nós, muda o nosso coração e nos coloca no Teu caminho. Se estamos num caminho que não é o Teu, mude o nosso caminho. Nós não estamos aqui, Senhor, para mudar o Senhor, para que o Senhor mude os seus planos. Estamos aqui para que o Senhor nos mude, para que o Senhor mude os nossos planos, para que o Senhor nos mostre o caminho correto, para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. A nossa não, nós não sabemos de nada. O Senhor é quem sabe. E nós confiamos humildemente no Senhor. O Pai, atende a oração de cada uma das pessoas que estão aqui comigo hoje, que a Tua graça e o Teu Espírito Santo esteja conosco, que o Senhor possa nos fortalecer para mais um dia de trabalho, para mais um dia, Senhor, neste mundo, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã.